Olá! Iniciando hoje mais uma live aqui do nosso programa Vida na Trilha. Aqui é um espaço para eu compartilhar com você pensamentos, algumas das minhas ideias e algumas dicas práticas também sobre temas relacionados à organização, planejamento, disciplina, sobre a vida como um todo, uma vida no eixo, uma vida centrada no essencial, uma vida conectada com o que é de mais importante para nós, com o que faz sentido para cada um de nós. E hoje, no nosso programa Vida na Trilha, eu vou trazer para você o tema Receita da Disciplina. Percebo que muitas pessoas têm a boa intenção de fazer planos para o ano, de fazer propósitos, traçar metas, mas também tem uma grande dificuldade de se manter fiel a esse plano. Muitas pessoas que me procuram para que eu possa ajudar nesse sentido de se fidelizar ao que se propõe. Então, se você se identifica com essa dificuldade de disciplina, de consistência, de manutenção do seu plano, é com você que hoje eu quero conversar. Eu vou estar aqui hoje disponibilizando para você algumas dicas práticas e alguns princípios, sobretudo, de disciplina, sobre disciplina, que podem lhe ajudar a iniciar esse processo de desenvolvimento desse músculo que a gente chama disciplina e que é tão necessária, é tão importante para alcançarmos os nossos objetivos e realizar os nossos planos e os nossos sonhos. Então vamos lá. Primeiro princípio, o princípio de visão de longo prazo. Eu acho que muitos de vocês já sabem disso, mas eu não posso pular essa etapa de falar que quanto mais claro for para você onde você quer chegar e a real motivação que te move a ser disciplinado, mais fácil vai ser de você se manter disciplinado ao que você se propõe. Então, é muito difícil a disciplina quando a gente não tem essa visão um pouco mais estendida do agora, quando a gente não tem clareza da nossa real motivação que nos propõe a sermos disciplinados hoje. Então, a gente só vai ter essa força suficiente para a gente fazer o sacrifício necessário, o esforço necessário diariamente, se essa visão tiver um significado muito forte para cada um de nós. Então, vou dar um exemplo. Se um militar do exército tem como um propósito, uma motivação muito grande, vencer o inimigo e estar preparado para vencer o inimigo, então ele vai criar uma força necessária diariamente para a disciplina do treino físico, do treino mental e emocional, para que ele esteja preparado quando se encontrar com o inimigo. Então, essa força para o exercício físico, ela está conectada com essa visão de longo prazo, que é vencer o inimigo. Quando eu falo longo prazo, não necessariamente 10 anos, 20 anos. O longo prazo pode ser um futuro até mais perto também, que a gente vai já falar sobre isso. Mas é com a motivação real que faz ele se esforçar todos os dias fisicamente. Já um empresário que eu atendi aqui recentemente nas sessões de coaching, ele falou que disciplina para ele era muito importante na questão da leitura, principalmente de notícias, e que ele tem um hábito religioso, a disciplina religiosa, de todos os dias ler as notícias do valor, que isso é muito importante para os objetivos dele como empresário, para os objetivos da equipe dele, para os objetivos do que ele quer entregar para os seus clientes. Ele precisa estar conectado com as notícias do mundo. Então, possivelmente, ele vai ter uma força maior para essa disciplina de leitura de atualidades do que o militar. Então, e o militar possivelmente terá uma força maior para essa disciplina de exercício físico, né? Não necessariamente são disciplinas excludentes, só estou dando um exemplo do que é mais relevante para cada um. Já uma professora de yoga, ela tem como disciplina, como ritual, assim, litúrgico, ela fazer meditação de 20 minutos por dia. Para ela, essa disciplina tem todo o sentido, porque está conectada com quem ela é, com o trabalho que ela faz, com a filosofia dela de vida, com o estilo de vida, ela se preparar, equilibrar mentalmente e manter esse estado de paz interior. Então, as três práticas, elas são muito importantes. Exercício físico, leitura, saúde mental. Mas para cada um vai ter uma ordem hierárquica de valor, de importância. E essa ordem vai depender desta visão de longo prazo, desses propósitos de vidas que são diferentes para cada um de nós. Então, é muito importante a gente não querer ser disciplinado em tudo, em todos os momentos, de uma vez só.
porque para cada um de nós terá uma hierarquia. Então é muito importante você parar para pensar o que afinal é sagrado para você, qual é essa visão de longo prazo que você quer construir ao longo da sua vida, que vai te dar luz em que você deve realmente exercitar a disciplina no hoje, tá? E uma coisa que é importante é você incorporar essa sua visão de longo prazo. Por quê? Incorporar significa torná-la mais visível, você se encontrar com essa visão mais frequentemente no seu dia a dia. Então, fale sobre essa visão, converse sobre ela, escreva sobre ela, visite-a todos os dias através de uma imagem visual que você possa colocar à sua frente. Então, não deixe essa visão numa gaveta. Converse com ela diariamente, faça algum movimento relacionado a essa visão diariamente, porque isso você vai incorporando mentalmente esse cenário que você deseja chegar, e isso vai te dando força suficiente para você abrir mão dos prazeres imediatos para ter um ganho maior a longo prazo, né? Então a gente conhece aquele teste famosíssimo do marshmallow que foi feito com crianças, e nesse teste foram filmadas crianças diante de um marshmallow, que eram apaixonadas por marshmallow, e o instrutor chegava e dizia: se você aguardar 15 minutos, você terá 2 marshmallows, e não somente esse que está na sua frente, mas você tem que aguardar 15 minutos sem tocá-lo. E o vídeo mostra essas crianças sofrendo nesse combate interior para não comer o marshmallow e aguardar esse longo prazo de 15 minutos. E foi visto 25 anos depois, pesquisando o estado emocional, o nível de sucesso da vida dessas crianças, percebeu-se que as crianças que conseguiram abrir mão desse prazer imediato de um marshmallow para ganhar 2 depois, foram crianças que apresentaram uma vida mais estável, mais bem-sucedida, com questões emocionais mais lineares. E as crianças que não souberam aguardar e que foram domadas pelo impulso do prazer imediato de comer logo o marshmallow, apresentavam questões emocionais mais vulneráveis e oscilantes na vida. Então, esse teste mostra que, assim como as crianças, nós, adultos, precisamos exercitar esse músculo de abrir mão de prazeres imediatos em função de recompensas mais valiosas a longo prazo. Os 15 minutos para as crianças representa um ano para nós, 2, 5 anos, 10 ou 20 anos para cada um de nós. Então é importante a gente exercitar isso. Mas a gente só terá força para abrir mão desse prazer imediato se tiver sentido e se tiver uma conexão com uma visão a longo prazo, tá? Bem, agora, se essa visão de longo prazo estiver muito turva para você, o que é comum também para muitos de nós em momentos da nossa vida, essa nossa visão não está tão clara e definida assim. Então, traga essa visão de longo prazo mais para perto. As metas de curto prazo também podem nos iluminar e nos ajudar a ter essa força diária para cumprirmos o que é preciso ser feito naquele dia. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou conduzindo um protocolo de desenvolvimento com a minha filha que requer muita disciplina. Eu me considero uma pessoa disciplinada, não sou referência mundial nisso, mas me considero disciplinada. Mas para esse desafio que eu estou vivendo, está demandando de mim um nível ainda maior de disciplina que eu costumava exercitar na minha vida. E muitas vezes eu me senti frágil de abrir mão de certos prazeres imediatos em função desse protocolo, porque a minha visão estava muito estendida, né? Então, assim, em que sentido? Quando eu queria pensar em ela com 20 anos, usufruindo dos resultados desse protocolo, e em alguns momentos essa visão não estava tão clara para mim, então eu acabei falhando na disciplina no dia, porque a visão não foi forte o suficiente para eu me manter fiel ao protocolo. Então eu decidi, o que vem sendo mais eficaz, puxar essa visão para 6 meses, para uma meta de curto prazo. Então eu estou visualizando o cenário daqui a 6 meses da Camila. Ela falando mais, ela andando, para muitos de vocês já sabem, ela tem síndrome de Down, então as pequenas conquistas já são grandes celebrações. Então daqui a 6 meses, esse cenário está mais claro para mim. Ela com mais mobilização e com mais linguagem, essa visão está mais forte o suficiente para eu hoje não abrir mão dessa visão e conseguir abrir mão dos prazeres imediatos que me trazem quando eu não faço o protocolo. Exemplo, ou eu leio um livro que é do meu interesse, ou eu leio um livro do protocolo dela. Então, às vezes eu me vejo nessa situação e hoje, quando eu me conecto com essa visão de 6 meses, eu acabo priorizando esse meu foco, que é a leitura do protocolo dela.
Então, fica aqui a dica, que se a sua visão de longo prazo não está forte o suficiente, então puxe mais para perto e traga um cenário mais nítido para você, com uma visão mais de curto prazo, tá? E assim, e aí você ainda pode puxar mais perto ainda, né? Visitando o conceito do que a gente chama de mínimo movimento eficaz, que é se está difícil para você daqui a 6 meses, se está difícil para você daqui a um mês, se conectar com essa visão diariamente, então se propõe ao esforço diário, né? O que é só por hoje? Como diz aquela passagem bíblica, a cada dia basta a sua preocupação. Então, fragmente para o hoje, como também os alcoólatras anônimos têm muito esse modo de vida, né? Só por hoje, como também tem a linha espiritual, só por hoje ser de santos, né? Você vê muitas linhas, esse convite para o esforço diário. Então, é importante também você fazer esse esforço, assim, do que é que o dia me pede para hoje em relação a esse meu objetivo. Então, se eu não estou conseguindo fazer 1 hora de exercício, qual seria o mínimo movimento eficaz relacionado a exercício? Seria 20 minutos de aeróbico diariamente. Então, cubra os 20 minutos, que já será um grande ganho. Então, muitas vezes a gente se sabota porque a gente não consegue se visualizar fazendo o perfeito no dia, que seria 1 hora de academia, que seria 1 hora de exercício. Então, porque eu não tenho como fazer o perfeito, eu não vou fazer o pouco. E, na verdade, o pouco, ele é muito mais interessante do que o nada. Então, é melhor você se fidelizar a esse pouco diariamente e fazer consistentemente o pouco que você se propõe, né? No outro dia, você se esforça para fazer a 1 hora que era a sua proposta inicial. Então, vamos focar nesse mini movimento também só por hoje, que isso nos ajuda muito a gente se manter forte e abrir mão dos prazeres imediatos para a gente se conectar com os nossos objetivos um pouco mais estendidos, tá? Bem, já falei de visão de longo prazo e já falei de visão de curto prazo, e agora o terceiro ponto, que é faça as pazes com a rotina. Vejo muitas pessoas dizerem que rotina é entediante, que rotina é sacral, que a gente precisa quebrar o dia, quebrar as rotinas. E eu concordo que todos nós seres humanos temos uma necessidade de variação, de novidade, mas hoje eu queria aqui falar em defesa da rotina. A rotina é nossa amiga, né? E a rotina ela nos protege no dia a dia da nossa estafa mental de termos que decidir coisas pequenas quando nós temos dias livres ou horas vagas no nosso dia. Eu não sei se você já teve essa sensação de uma viagem que é programada e naquele dia livre da viagem você fica sem saber para onde eu vou para o shopping, eu vou para a praia, eu vou andar de bicicleta. E diante de tantas possibilidades, aquelas inúmeras decisões e alternativas faz você ficar cansado e, na verdade, se torna o dia menos produtivo, né? Então, o dia livre, em vez de ser romântico, lúdico, muitas vezes se torna o dia mais paralisante, né? Esse conteúdo, essa frase, inclusive, eu tirei da leitura do texto de duas pessoas conhecidas, do Fábio e da Lina, que eles têm um Instagram chamado Irmãos Históricos. E eles falam sobre uma outra pessoa, né, que é o Jocko Willink, que é um ex-tenente da Marinha Americana, e ele dá várias dicas nesse sentido de disciplina, né? E ele fala justamente isso, uma frase dele, que é a capa do livro dele. Disciplina é liberdade, é igual a liberdade. Então, muitas vezes a gente acha que a disciplina é castradora, que nos tira a liberdade, e na verdade é ela que nos propõe a liberdade. Como é que você vai ter liberdade financeira se você não se disciplina? Como é que você vai ter liberdade de estar livre de doenças, né, ou de uma saúde limitada se você não tiver disciplina? Então, a disciplina ele é o caminho da liberdade e não o contrário, né? E livre, na verdade, é aquele que doma, que consegue dominar os seus impulsos, né? Então, e para a gente dominar os nossos impulsos, a gente precisa muitas vezes se contestar as nossas emoções, dizer não para aquelas vozinhas que aparecem no dia a dia nos seduzindo, dizendo, só por hoje abre concessão, só por hoje relaxa, você merece, já tá bom o que você fez, né? Então, se a gente se deixa levar também por essas seduções internas que a gente mesmo escuta de nós mesmos e também do mundo externo, o que é que acontece? A gente se torna escravo, né? Escravo dos nossos impulsos e emoções.
Então, a disciplina é justamente que nos possibilita a liberdade de decidir o que eu quero, de decidir onde eu quero chegar e de me manter na trilha, de me manter no eixo do caminho que eu me proponho, né? Então, eu acho muito interessante essa forma dele de pensar. E ele fala o seguinte, saia dessa fadiga mental, né, do dia decidir, será que eu vou trabalhar? Será que eu vou malhar? Será que hoje eu vou ler? Então, se você já entra no flow daquilo que você propõe, você vai realmente poupar muita energia desse desgaste de estar tomando decisões no dia a dia de pequenas coisas, né? E o bom é a gente lembrar que a disciplina nos recompensa como ninguém, né? Em que sentido? De que realmente quem se disciplina tem o prêmio, né? Uma hora chega essa recompensa, chega esse bônus, né? Chega esse segundo marshmallow na nossa vida, mas é preciso fazer. Eu ouvindo o Spencer, que é a pessoa que está me ajudando, me conduzindo, né? Me mentorando no protocolo da Camila, e ele dizendo, Marília, só funciona para quem faz, né? E quem faz repetidas vezes. Então, isso é a rotina. Só tem como a gente avaliar se funcionou, se não funcionou, primeiramente se a gente fizer repetidas vezes, né? Então, isso é muito importante a gente trazer esse conceito para a nossa vida. E o quarto conceito é que a repetição, ela nos possibilita, né, os resultados, mas é importante a gente trazer que essa repetição precisa ser um crescimento gradual. Muitas vezes, virou o ano, aí as pessoas se propõem uma série de coisas. Eu vou fazer 3 vezes exercício físico, vou para o nutrólogo, ou nutricionista, vou ler 20 páginas por dia, vou fazer oração pessoal todos os dias, vou ligar para meus pais todos os dias, vou marcar um encontro com os amigos, e são muitos os propósitos, né? Mas o que acontece? Tudo de uma vez só a gente não é capaz de suportar. Então, se a gente encarar a disciplina como músculo, a gente entende que esse crescimento tem que ser gradual. A gente não pode somar todas as camadas num dia só, numa semana só. Então, eleja uma área que seja relevante para você, que esteja conectado com o seu objetivo maior, com aquilo que é mais sagrado para você no momento, e comece a exercitar por aí. E depois você vai somando outras camadas, né? Então, se é o exercício mais importante para você no momento, organize a tua vida a partir disso. Coloque isso no centro e organize a tua vida a partir disso. E depois você vai somando camadas de disciplina com leitura, camadas de disciplinas com almoço com as amigas, e assim vai. Né? E não fazer isso tudo de uma vez só, em alta intensidade. Ninguém malha, ninguém muda o corpo, ninguém adquire saúde um dia malhando de 8 às 18. Não adianta. Tem que ser de forma diluída, né? Então, para cada dia, o seu esforço. Então, a gente precisa ter esse entendimento, tá? E por fim, que eu acredito ser o ingrediente, assim, a cereja do bolo, que eu deixei por último, que eu acredito que tem um impacto muito grande, uma força dominadora em relação à disciplina, é investir o seu mapa mental em relação à disciplina. O que quer dizer isso? Mapa mental são significados que nós damos a todas as palavras, qualquer que seja. Se eu falo bicicleta para você, você vai associar ou com infância, ou com queda, ou com trauma, ou com alegria, né? Ou com o primeiro presente. Enfim, se eu lhe digo a palavra felicidade, cada um tem um mapa mental. Um pensa em serra, um pensa em praia, um pensa em dinheiro, um pensa em estar com Deus. Cada um tem. Se eu digo a palavra sucesso, é outra que tem um conceito completamente diferente para cada um, um mapa mental diferente para cada um. Um acha que é pai e espírito, o outro acha que é dinheiro na conta, o outro acha que é relacionamento, o outro acha que é o conjunto de tudo isso, enfim. Né? Então, da mesma forma, quando eu jogo a palavra disciplina, cada um tem um mapa mental que se conecta, sinapses que se conectam com essa palavra. E tem pessoas que têm mapas mentais muito negativos relacionados à disciplina. Então, todo o trabalho para ser disciplinado vai demandar uma energia sobrenatural, porque o terreno sobre o qual você está querendo fazer crescer essa virtude é um terreno fofo, de areia movediça, que não está te possibilitando florescer. Então, exemplos, disciplina castadora, gente disciplinada é chato demais, gente disciplinada é gente que não quer se divertir na vida. E a minha liberdade, como fica se eu for disciplinado, né? Então, que Deus me livre de ser disciplinado. Então, esses pensamentos em nada vão te ajudar a experimentar outras faces da disciplina e não vai florescer. Por mais esforço que você faça,
você vai se sentir no quartel, você vai sentir que a sua vida está privada de alegria, de cor, de sabor. Então, é interessante você revisitar o seu mapa mental, escreve no papel tudo o que você pensa sobre disciplina e os pensamentos que estiverem sendo tóxicos ou negativos relacionados a esta palavra, vale a pena você considerar e reconceituar. Reconsidera, pensar diferente, né? Será que as pessoas disciplinadas são tão chatas assim? Será que as pessoas disciplinadas são infelizes? Elas são tão sem brilho, sem cor, né? Sem sabor? Será? Né? Então, e é importante você, inclusive, investigar questões científicas, se você for uma pessoa que quiser a fundo. Porque tem pesquisas que mostram que a maior parte das pessoas felizes, na verdade, são disciplinadas, né? Então, investiga, repensa, nem sempre o que você pensa sobre isso é a verdade sobre o tema. Abre a mente e procura ver de outro ângulo. Tem outras pessoas que pensam que disciplina é liberdade, como o que a gente falou, e várias outras pessoas, se você ler o livro do Bernardinho também, ele vai falar de disciplina como muito caminho de você chegar a ter os seus sonhos de ser feliz. E a maioria de inúmeros líderes de sucesso, pessoas que foram bem-sucedidas no esporte ou no mundo corporativo, e seja qual for a área, vão apresentar a disciplina como um ingrediente essencial. Então, vale a pena a gente repensar e ver outra forma da gente se reconciliar com a disciplina. A disciplina é amiga, não é sua inimiga. A disciplina só quer te ajudar, ela não quer derrubar, né? E pensamentos desse tipo podem fortalecer e favorecer para que você cresça em relação a essa virtude, tá? Bem, eu vou compartilhar aqui um material que eu preparei sobre esse tema para a gente melhor sedimentar tudo que eu falei. Na verdade, é uma repetição sintética para facilitar o aprendizado e a absorção de vocês, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, receita da disciplina e estou apresentando em formato de ingredientes. Eu queria deixar claro que, embora eu tenha usado esse tema receita da disciplina, eu não sou muito fã de receitas mágicas, tá? Então, eu não acredito que olhando para esse papel e seguindo passo a passo, você vai ser feliz, bem-sucedido, vai dar tudo certo na sua vida. Mas eu acredito que se você absorver algo de tudo isso que eu falei, colocar em prática de forma consistente, isso vai trazer respostas e crescimento na sua vida. Eu não acredito que você vai absorver 100% de todas essas dicas, mas eu tenho realmente esperança de que algo fique de forma consistente, né? E eu chamei esse termo ingredientes mais como um formato didático de apresentar a ordem das minhas ideias, tá? Mas eu não estou vendendo aqui como pílula mágica. Bem, então, o primeiro ponto que eu falei foi visão do futuro, tá aí. Tem que ser forte o suficiente para você abrir mão dos prazeres imediatos. E lembre das crianças do marshmallow, né? Metas de curto prazo. Estratifique esse objetivo para baby steps. Como eu dei o exemplo da Camilinha, em vez de pensar ela com 20 anos, eu estou pensando em ciclos de 6 meses. E essa passagem bíblica, a cada dia basta o seu cuidado. Exercitá-lo só por hoje, que é o mínimo movimento eficaz. Dentro do item rotina, eu coloco aqui: rotina nos poupa energia para processos decisórios. Mais do que seguir regras, disciplina é a capacidade de resolver seus conflitos internos. Está relacionada à competência de tomadas de decisões que envolvem o processo decisório. Por exemplo, vou para a academia ou vou para casa? Levanto ou não levanto? Né? Como ou não a sobremesa? Essas decisões pequenas, essas miudezas do dia a dia que nos consomem energia, é que faz com que é onde a rotina mais nos ajuda, nos poupar dessas decisões, tá? E continuação de ingredientes, a importância da repetição, né? Disciplina é como um músculo que se desenvolve com cuidado diário e gradual. Então, não adianta a gente querer tudo de uma só vez. Eu disponibilizei para vocês aqui o diagrama de Prochaska, né? A imagem visual dos estudos de Prochaska, que estuda o crescimento do ser humano, do aprendizado do adulto. E ele fala que a gente tem 5 camadas, 5 níveis macros no aprendizado e na construção de novos hábitos. Pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e ato. E para a gente subir em cada um desses níveis, a gente tem 2 caminhos. Ou a gente cresce por uma dor intensa, por um trauma, ou a gente cresce por repetição. Vou melhor explicar.
Pré-contemplação é a fase da ignorância. É quando você nem sabe o que não sabe. Então, eu nem sei o que eu preciso aprender, o que eu preciso me disciplinar, o que eu preciso fazer. Né? Então, você está na ignorância. Depois, a contemplação é quando você cai na real. Eu preciso mudar. E preciso mudar nisto. Então, você constata a mudança. Você agora está sabendo o que você não sabia. Aí tem uma fase intermediária de preparação, que é onde a maior parte do mundo fica. Fica aí só se preparando, movimento ali, uma vez vai para a academia, aí volta, aí compra um tênis, aí compra todos os acessórios, mas aí não sustenta. Então tem muitas pessoas nessa fase aí morna, que se movimenta a qualquer coisa, mas não o suficiente para mudar o estado da água. Não adianta você aquecer a água a 98 graus, mas esses 2 graus vai impedir de mudar o estado. Então, não é uma construção de hábito. Essas pessoas que ficam assim só com movimentos aqui e ali, né? Faz muita propaganda, às vezes, de hábitos que ainda nem estão construídos, mal começa uma prática, já está falando que tem esse hábito, mas, na verdade, são pequenos movimentos esporádicos e sem uma continuidade. E sem um tempo suficiente para chamar de hábito ainda, né? Depois vem a fase da ação, que é quando você realmente fica repetindo aquilo que você propõe e com consistência, com regularidade. E depois de muita regularidade, se torna hábito, que é quando você já nem sabe o que você sabe, né? Já está no automático, já está no flow, você não precisa tanta energia para fazer, não precisa aquele duelo interior mais, porque já está natural. É aquela pessoa que já acorda 5 horas da manhã mesmo e vai, sem precisar de tanto esforço, porque já está no flow, né? Então, isso já é o hábito. Então, quando acontecem traumas nas nossas vidas, muitas vezes a gente consegue passar do nível 1 para o 5 em um dia. Né? Uma pessoa que fuma, perde o pai porque teve câncer de pulmão, e aí aquela dor foi tão gigante, tão intensa, que a pessoa decide no dia seguinte parar de fumar. Isso é o caso da dor intensa. Mas se você não quer apostar na dor intensa, o outro caminho é a disciplina, é a repetição, né? Que nos permite construir paulatinamente, gradualmente, essa construção de novos hábitos. Tá? E o mais importante dos ingredientes, configuração da sua mente. O que me vem à mente quando eu penso em disciplina? Então, pense sobre isso e reprograma o teu mindset para que seja um terreno favorável para o crescimento dessa virtude, tá? Coloquei aqui alguns exemplos de mindsets negativos, ordem, lei, regras, rouba a liberdade, e como fica o meu prazer de viver, é difícil demais. Gente que diz corpo sarado é corpo de gente que não trabalha, pessoas disciplinadas são que crie, disciplina gera dor. Então, são pensamentos que não favorecem, né, o crescimento da disciplina. E aqui um mindset positivo, que é a disciplina liberta. Sem disciplina a vida não acontece, pessoas disciplinadas realizam, e com disciplina eu posso realizar tudo o que eu quero, que é a plena liberdade, né? Então, aqui são exemplos de mindsets que são favoráveis. E o outro que é negativo. Para sintetizar ainda mais, eu coloquei aqui 5 pontos, né, como modo de preparo dessas dicas. Então, para você sair realmente em movimento depois dessa live, eu acho muito importante aqui promover reflexões, mas ao mesmo tempo dar formas de você já entrar em ação imediatamente, de alguma forma. E para mim, Marília, não tem outra forma da gente entrar em ação sem a gente simplificar a informação. Não adianta eu estar aqui falando o que sei, o que não sei, teorias, fundamentações, mas que não consiga fazer você realmente entrar em movimento. Então, eu quero te ajudar a fazer movimentos simples e extremamente poderosos, cheios de significados na sua vida, né? Então, embora eu tenha falado do mindset como o 5º ponto, que é a cereja do bolo, se for colocar em ordem cronológica, eu iniciaria por ele, tá? Então, repense o seu mindset, ponto 1, é o modo de preparo da receita. Escolha uma área para você iniciar o treino da disciplina. É treino, não é milagre, e comece gradualmente. 3. Visualize o cenário a longo prazo, conecte com essa visão de futuro para que te dê força suficiente para o esforço diário. Estratifica essa visão para um curto prazo, para te dar uma visão mais nítida. E exercite o só por hoje, só por hoje, só por hoje, só por hoje. Eu imagino que isso não será de forma perfeita, vocês sabem a minha forma de pensar, então possivelmente
esse processo não vai sair lindamente, mas lindo para mim é o esforço diário, é a luta constante, é lutar com as forças, é cair, se levantar, né? E lembrar que fazer com falhas não é falhar definitivamente, né? A disciplina, ela nos convida a um recomeço diário. Ah, eu não consegui essa semana fazer o que eu me proponho. Ok, vamos começar na próxima. Assim, a possibilidade da gente mudar não só está no Réveillon, né? Então, você não precisa esperar dezembro para fazer novamente seu plano de 2021 para você ser bem-sucedido no exercício da disciplina, no exercício da fidelidade aos seus planos. Até o dia 30 de dezembro, você está tendo chances diariamente de recomeçar, de recomeçar. E Deus é muito generoso conosco, né? Porque Ele sempre nos dá a cada dia uma nova chance. Uma nova chance da gente mudar, uma nova chance da gente ser fiel no pouco, uma nova chance da gente ser fiel aos nossos propósitos, uma nova chance da gente se perdoar e recomeçar. É claro que quanto mais cedo a gente consegue isso, a gente também usufrui mais cedo desses resultados, né? Do prêmio. Mas a gente não pode também só fazer se estivermos sendo perfeitos, né? Então, vamos também fazer as pazes com a imperfeição e nos permitir recomeçar sempre outra vez, caso você fale hoje, tá? Fico aqui minhas dicas, espero que vocês tenham gostado. Vou voltar aqui para a tela, porque eu gostaria também de deixar para vocês duas frases que têm muito significado para mim, que faz todo sentido na minha vida e que me ajuda a me manter fiel também ao que eu me proponho, tá? Então, são duas frases. A primeira é esta: campeões não fazem coisas extraordinárias, fazem coisas ordinárias e repetidas vezes. Muitos de vocês já viram falar essa frase, que é do Dunne, um técnico de futebol americano dos Estados Unidos, e que eu acho sensacional, porque eu tenho como lema de vida a valorização do ordinário. Eu não sou a pessoa que está no meu vocabulário falar de vida extraordinária, de metas extraordinárias, de feitos extraordinários. A minha forma de ser, de viver, é ser fiel no ordinário, ser fiel no pouco, porque as coisas extraordinárias acontecem a partir da fidelidade aos pequenos propósitos, pequenos e ao mesmo tempo valiosos, né? Então, essa é a minha forma de ver. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas é a minha forma de enxergar. Então, essa frase eu me identifico muito, né? Campeões não fazem coisas extraordinárias, fazem coisas ordinárias, repetidas vezes. E eu queria citar também o Spencer, que é uma pessoa que vem me acompanhando em relação a esse ciclo de vida que eu estou vivendo, de desenvolvimento da minha filha caçula. E ele disse isso para mim: Marília, whatever you do, do it consistently, né? Então, seja lá o que você decidir fazer, faça consistentemente. Então, mais importante do que eu fazer o protocolo perfeitamente, com tudo que está sendo proposto, é eu fazer consistentemente aquilo que eu me proponho. Então, vá crescendo, ele me dá a dica, vá crescendo gradualmente, mas seja consistente naquilo que você se propõe. Então, isso eu estou trazendo para outras áreas da minha vida também, deixando isso permear em outras questões, o que tem sido muito importante. Eu queria também deixar aí, porque de repente tem a ver com o seu momento de vida. Tem a palavrinha aqui embaixo, o persevere, que vai ser a palavra que vai estar presente durante todo esse ano, de alguma forma, nas minhas falas e em todo o conteúdo que eu disponibilizar para vocês, tá? Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui essa noite me assistindo. Eu peço desculpas porque eu não fico dando retorno às pessoas que enviam comentários, porque eu tenho uma forma realmente de falar didática e eu me preocupo de me perder no conteúdo, então eu fico focada aqui em passar para vocês o conteúdo com consistência, com qualidade, com valor e sem distrações. Mas fica aqui registrada a minha profunda gratidão às pessoas que vêm acompanhando as lives, que vêm multiplicando, que vêm apoiando e que, sobretudo, vêm trazendo esse conteúdo para a sua própria vida, porque isso é o que vale para mim. O que me motiva a estar aqui é saber que esse conteúdo não está aqui só de forma filosófica ou de forma didática, mas é um conteúdo que está se encaixando na sua, que está sendo semeado no terreno da sua vida e que está florescendo no seu dia a dia, na sua vida, de alguma forma. Quero deixar aqui também o meu abraço, meu beijo, meu desejo de uma semana maravilhosa para cada um de vocês. E se você gostou dessa live, você multiplica por generosidade sua para amigos, convida outras pessoas para estar assistindo também,
Na próxima terça-feira, às 19h30. Estarei aqui com vocês de novo. Até lá!